Pai do Senhor, amados irmãos, vamos dar início com mais um culto de adoração ao Senhor. Vou fazer uma oração inicial. Pai amado, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, que o Senhor tem tido conosco, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de nós, nós possamos cuidar das outras pessoas, Pai. Que o Senhor possa confortar, Senhor, aqueles que se encontram lutados, Pai. Que também o Senhor possa trazer saúde àqueles que se encontram enfermos. Que a cada dia o Senhor possa nos sustentar, Senhor, e aprimorar a Tua obra em nós. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, mais um culto de adoração ao Senhor, que nosso texto está em Mateus capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: mas se soubesses o que significa, né? Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, eu quero, não sacrifício, não condenarias os inocentes. Então, é um texto bem simples, né? Está em Mateus capítulo 12, versículo 7. Peço já perdão aos irmãos por algum barulho que possa acontecer, né? Que extra vídeo aqui, que acaba que a gente não tem pleno controle, né? Irmãos, esse texto tá, né? Ele faz parte daquele texto de Mateus, né? Capítulo 12, versículo 7, que fala primeiro onde os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles pegaram, né, espigas de milho e resolveram comer, né, no sábado. E pelo fato de eles terem colhido essas espigas, isso aí para os fariseus, isso foi considerado um trabalho, né, uma quebra da lei. E aí, em seguida, né, depois de Jesus Cristo proferir discutir com eles a respeito dessa circunstância, Jesus Cristo pega e fala e acaba curando, né, a mão de um homem que tinha a mão mirrada. E isso aí também espantou, né? E em seguida também ele expulsou demônio de uma pessoa. E isso aí acabou gerando um espanto nos fariseus, né? Porque eles criam, né? Na mente deles era muito mais importante guardar o sábado do que realizar, né, esses feitos, né? Esses feitos era como se quebrasse ali a lei, né, que foi proposta por Deus. E ali Jesus Cristo ele faz, né, uma que poderia ser no direito uma conjugação de princípios, né? E aí ele mostra que existem princípios que são muito mais relevantes do que outros, né? E destaca, né, que o amor ao próximo, né, a empatia com a necessidade do próximo é um princípio que ele está à frente de outros princípios, né, que são apenas têm apenas cunhos sociais, né, que embora tenham sido relevantes, né, em determinado momento, mas que acaba que eles são menos relevantes são comparados com a vida de pessoas, com dificuldades que as pessoas têm, né, com necessidades que as outras pessoas têm. E é interessante que ele dá um norte, né? Primeiro ele coloca, né, não condenaria, por último ele coloca, não condenaria os inocentes, né? Primeiro ele avalia a inocência da pessoa, né? Se a pessoa está quebrando ali, se aquela necessidade da pessoa foi realizada de forma inocente. O que isso significa basicamente? Que não foi provocada, né? Que não foi premeditada. Então ele avalia isso, né? E fala, então ele avalia essa situação e coloca, né, no caso a necessidade dessa pessoa em primeiro lugar. Exemplo, né? Se a pessoa está com fome ali, né? E aí ele cita até o exemplo de Davi, onde o rei Davi ele foi lá e comeu os pães da proposição. Se a pessoa está com fome ali é por uma necessidade e basicamente ela não provocou aquilo ali, né? E aí é quando ocorre uma quebra legal para suprir essa necessidade, ele entende ali que aquela pessoa é inocente. Então não é algo desconexo com a realidade, né, ou com os princípios legais, mas que também não é algo engessado,
né, que os princípios legais têm que vir à frente de uma necessidade. E Jesus Cristo acaba fazendo isso muito bem, né? E também ele cura a mão mirrada, né? O que seria mais importante, né? Um homem que teve uma dificuldade na vida, né? Em toda a vida, né? De poder agir, de poder fazer até as suas necessidades básicas ali, né? Trabalhar. E em relação, não, em relação, em comparação com a quebra, né, de um princípio que apenas diz que você não deve trabalhar no sábado. Então ele faz essa conjugação muito bem e acaba curando esse homem. Mas por fim, né, o que é importante disso aí é que vidas são importantes, né, que os nossos irmãos são importantes e que as necessidades dos nossos irmãos são importantes. Mas para isso a gente tem que observar também a inocência, porque nós também não podemos ser ingênuos em acreditar que não vão se aproximar pessoas de nós, né, com o objetivo, né, de se aproveitar de nós. Isso aí é muito comum, todos nós já vivemos algo parecido com isso. Então isso a gente jamais pode deixar também de ter em mente. Mas ao mesmo tempo a gente não pode generalizar e deixar de ter empatia, deixar de ajudar o próximo, né? Que essa é a essência, né, do Evangelho, né? Após, né, o recebimento de Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Como aquele que nos curou, nos resgatou, né? E se sacrificou por nós para nos livrar de qualquer outra maldição. E, inclusive nos dá a salvação principal, nos dá a salvação. Então, irmãos, fico com essa palavra, que Deus te abençoe nesta quinta-feira, que você tenha empatia, se você com o seu irmão, se você está precisando, né, de alguma coisa, tendo necessidade, que os irmãos tenham empatia contigo e que Jesus Cristo possa reinar sempre em nossos corações. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Amém.